afrontado. Essa palavra, obviamente, é uma derivação de afronta. E quem é o afrontado? Então, nesta noite, atentamente, nos pautaremos nessa palavra para que não percamos de vista tudo que está ocorrendo, como podemos ver a questão histórica, a questão geopolítica, enfim, que paira por sobre as nações. Eu inicio numa introdução que fica no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 2, versículos de 34 a 35. Diz assim a palavra: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi, que coisa linda, atenção. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas, olha que coisa tremenda, a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Te bendizemos, Deus vivo e glorioso, pela tua majestade, porque tu és maravilhosamente, sublimemente poderoso, e por isso nos permitistes aqui nos reunirmos, congregados, termos o desenvolvimento da oração dos 5 minutos, essa linda e maravilhosa ministração, esses lindos e maravilhosos louvores, Pai. Agora também capacita-nos para que estejamos à altura dessa desenvoltura linda, desse ministério glorioso, dessa membresia participativa, interativa, e que tu nos possas abençoar em o nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, quem é o afrontado? E nós, obviamente, já sabemos, e você vai discernir juntamente conosco, quem é o afrontado. Nessa noite, nessa primeira leitura, você assiste, você ouve, e você que já tem doutrina, e você que nos assiste, que tem visão histórica, da história geral, você vai já alocar esses reinos de forma gloriosa. Quando estavas olhando, uma pedra foi, olha que coisa tremenda, cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, esmiuçando ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira, ou das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande muralha, e encheu toda a terra. Você percebeu aí que a estátua profética, histórica, real, científica, do sonho profético de Nabucodonosor, nessa descrição aqui, de Daniel 2, 34 a 35, fala que a pedra atingiu diretamente aonde? O ferro e o barro. Então começa dos pés para a cabeça. Nessa descrição, então essa pedra é lançada sem auxílio de mãos. Repita, sem auxílio de mãos. Sem auxílio, sem intervenção humana. Muito bem. E essa pedra atingiu a estátua no ferro e no barro, pés. A ditadura e também a democracia, o ferro e o barro, a ditadura, o ferro, a dureza, resquícios de ferro do Império Romano que vem para os pés, a democracia, barro do grego demos, povo, e o governo do povo, e de repente essa estátua é afetada. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Então foi, deixa eu para cá, aqui. Foi juntamente esmiuçado o ferro lá do pé e o barro. O bronze sobe para o Império Grego Macedônico. A prata, medopersa, o peito e os braços, e o ouro, Império Babilônico, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Daqui a pouquinho,
nós não veremos mais vestígios desse sistema. Esse sistema mundano que está codificado e que está atrelado na analogia à estátua do sonho profético, acabarão a ditadura, agora comum no globalista, acabará o ferro, acabará o ventre de bronze, o peito e os braços de prata, o ouro, e essa pedra se lança, se arremete contra essa estrutura, esse sistema, e deles não se viram mais vestígios. Então esse império e esses impérios que compõem o mundo, que agora está na reconstrução do Império Romano, que é a Comunidade Europeia, que é a grandiosa visão da União Europeia, será totalmente descontrolado, desmoronado, destruído, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se em grande montanha que encheu toda a terra. Brevemente, a pedra que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo, a pedra angular, se arremeterá e destruirá todos os reinos que compõem o sistema desse mundo, e deles não haverá mais vestígios. Muito bem, aí eu vou discorrendo para que você entenda o lado histórico maravilhoso, e aqui em Daniel capítulo 2, de 37 a 38, eu vou saltando para que você pegue só o viés maravilhoso. Daniel 2, de 37 a 38, diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, aí ambos com minúsculo, é o rei humano mesmo. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça. Oi? O império, ele falava com quem? Com Nabucodonosor. E tu, ó homem, ó rei minúsculo, ó rei humano dos reis da terra, o Senhor Deus do céu te concedeu esse poder sobre os reinos, sobre as nações, para que tu domines e para que tu reines. Tu és a cabeça de ouro, ou tu és o ouro, mas aqui é bem enfático, tu és a cabeça de ouro. Aí estava e se consolidou o Império Babilônico. Muito bem. E dando continuidade, eu vou tramando juntamente esse termo tramar de forma santa, pura, gloriosa, em Daniel 2, de 39 a 40. Depois de ti, a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o Império Grego Macedônico. O inferior ao teu, o segundo será o Medo-Persa. O terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino, aí lá vem o romano, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Esse foi o Império Romano, mas aquele não estava ainda em vigor, ele era anunciado. Muito bem, vamos acompanhar a visão para que você entenda que nós estamos trabalhando, em primeiro lugar, a desconstrução desse sistema. Como é que ele vai ruir? Como é que ele vai cair? E depois nós vamos ver quem é o afrontado. Muito bem. Então vamos para essa visão. Eu corro, mas por causa do tempo, mas nada ficará a dever no entendimento da igreja. Então vamos para Daniel 2, 44 e 45, parte A. Daniel 2, 44 e 45, parte A. Mas, nos dias destes reis, aí vocês sabem, o ouro, a prata, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará, levantará, um reino que não será jamais
destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá estes reinos, esse sistema, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, repita, sem auxílio de mãos. E ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Cairá esse sistema. Esse sistema está fadado ao fracasso. Vai cair. Dando continuidade. Aperceba-se bem do que o Senhor prepara para nós. Ainda em Daniel 2, que eu acabei de ler, eu já li, de 44 a 45. Agora vamos dar um pulinho. Daniel 5. Daniel 5. De 24 a 31. De 24 a 31. Acompanhe, só para ter um entendimento. Daniel 5, de 24 a 31. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou Memene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação. Olha que coisa linda daquilo. Meni, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, que são o peito e os braços de prata. Eu vou voltar a ler, olhem para cá agora, todos, internauta. Neste momento, o Nabucodonosor já tinha partido. Seu filho, que também é chamado de neto pela genealogia Belsazar, governou. E o que ele fez? Uma grandiosa besteira. Pegou os utensílios da casa do Senhor em Jerusalém, que foi junto com os exilados trazido para a Babilônia, ou trazidos para a Babilônia, e ele deu uma festa, uma tremenda festa, uma orgia, e começou a servir bebida, vinho nos utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor. E a festa estava entre aspas, mundana, do arromba, quando de repente apareceu na parede uma mão que escreveu na parede Mene, Tekel e Parsim. Por que chamaram Daniel para interpretar a escritura? Porque os caldeus do Império Babilônico, que agora estava sendo trabalhado pelo filho de Nabucodonosor, não falava aramaico, muito menos hebraico. Então, essa inscrição Men, Tekel e Parsim era em aramaico. E os caldeus não a sabiam interpretar, muito menos poderiam, literalmente, além de interpretar, traduzir. Não podiam. Era um enigma. Então lá, Belsazar manda chamar Daniel. Lá vem aquele que revelar o sonho do pai, do Nabucodonosor. E Belsazar fica ali. Vamos te dar presentes. O que tu revelares aqui, nós faremos aqui uma espécie de cargos para você. Você será levantado como um Deus, com D minúsculo. Aí Daniel diz assim: rei, que os teus presentes fiquem contigo, mas a interpretação é do Senhor. Então está lá a festa, é nesse momento que vai cair o império de ouro babilônico e vai entrar o Medo Persa, peito de prata e braços de prata. Então eu vou ler para que você contextualize. Então da parte dele foi enviada, dele do Senhor. No contexto anterior está falando de Deus. Então foi enviada da parte dele uma mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Aí lá vai Daniel. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar
que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser Daniel o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Obviamente que, pastor, Medo, persa. O persa será o Ciro, e seria o Ciro da Pérsia. Então o Império Medo-Persa, numa noite, invadiu, já vinha invadindo, mas quando Amão fez a escritura, os exércitos medo-persas estavam caminhando. E Daniel, pela revelação divina, já sabia. E lá vem, e de repente, aconteceu isso. Amão, Daniel vem e interpreta, e na mesma noite morre o rei, e os medo-persas tomaram o trono. Muito bem, queridos. E por aí você vai, junto conosco, vendo, inteligindo, e veio o Império lá grego, alexandrino, que era o ventre de bronze, as pernas de ferro, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, os pés, que já passamos por isso. Estamos no final, igreja, não tem mais para onde ir. Estamos nos dedos, nos artelhos. Temos os pés, a bipolarização. Estados Unidos, capitalista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, socialista. E os dedos são os artelhos que se formam, e entre esses dedos vai surgir um chifrezinho, o anticristo que será proclamado. Muito bem, igreja do Senhor, agora atenção. O que nós vimos aqui foi um cenário no qual e dentro do qual nós estamos escatologicamente, historicamente, nos pés da estátua. Nesse momento de ditaduras e de democracia, entre aspas, de narrativas falsas que não existem, usando um nome que é de uma deusa, entre aspas, democracia. E nessa noite, atente algo e atente para algo interessante. Nós estamos diante de um momento glorioso. E a pedra angular, basta que ela seja arremessada. E sem auxílio de mãos. Intelija, internauta, você que nos assiste, professor de história, você que é curioso, todos nós que estamos aprendendo, discernamos. Nós estamos no final e a intervenção será divina. Sem auxílio de mãos humanas. Muito bem, querida e amada igreja do Senhor. Agora, pastor, perfeito. Estamos vendo aí um cenário dentro do qual a profecia de Daniel, as profecias de Daniel, vaticinaram a queda do sistema mundial. Perfeito? Perfeito. Mas agora nós vamos, preste bem a atenção, trabalhar, quem puder desligar o celular ou botar no silencioso, seria maravilhoso, o respeito na casa do Senhor. Glórias a Deus. Então, amados, que coisa linda, reparem bem. Então, nesse momento, prestem atenção maior e total. Vamos ver agora o afrontado. Dentro deste panorama em que esse sistema vai cair, há um ser que está sendo afrontado, que está sofrendo afrontas terríveis. E não pense que é a igreja não. A igreja é indiretamente. Então vamos lá. Preste bem a atenção. Eu vou introduzir com vocês e eu vou ler junto com vocês, apenas ouçam agora, Primeiro dos Reis, para que façamos uma analogia, Primeiro dos Reis, ou melhor, Segundo dos Reis, perdoa-me, igreja. Segundo dos Reis, 19, eu leio a partir do 1 ao 3. Eu vou para um rei, tá bom, amado? E você vai entender agora a afronta. 19, Segundo Reis 19, obrigado, Marco. Segundo Reis 19, de 1 a 3. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor.
Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Dando continuidade, eu leio aí mesmo do 5 ao 7. Segundo Reis 19, de 5 ao 7. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor, com S minúsculo, ao rei Ezequias. Dizei isto, disse o profeta, a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Quem é que está falando, igreja, pela boca do profeta? Deus, o Senhor. Blasfemaram de quem? De Ezequias? Não. Do povo de Israel? Não. Judá, Jerusalém? Não. Blasfemaram de quem? De mim. Quem é o afrontado? O Senhor. Eu vou repetir. Isaías disse: dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Repare que Deus não está convocando Isaías para chamar os guerreiros. Deus não está chamando a igreja para confrontar, para litigiar. Deus está dizendo que ele foi blasfemado, ele foi afrontado. Nesses dias de intensa proliferação do engano, de intensas narrativas que fraudam a verdade, quem você acha que está sendo afrontado diretamente? Através dos seus fundamentos, princípios e valores que são dilacerados. Então você não vai pegar em lance, em espada, você agora vai receber as orientações do Senhor. Foi contra ele que se blasfemou. Muito bem, dando prosseguimento, repare algo interessante. Em 2 Reis 19, de 14 a 19, 2 Reis 19, de 14 a 19, quantos estão acompanhando? Amém? Eu vou ler para os amados, e vocês vão ter muita cautela, muita sapiência nessa leitura. 19, de 2 Reis, correto? De 14 a... 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Afrontar quem? O Deus vivo. Quem é o afrontado? O Deus vivo. Quem é o blasfemado? O Deus vivo. A parada é com ele, igreja.
Oh, glórias ao Senhor. Olha que coisa linda. Eu vou ler o 16 e vou prosseguir. Inclina, Senhor, ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Olha que coisa linda. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor Deus. Aplauda o rei. Para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Muito bem, eu continuo e nessa noite eu vou para a 2 Reis, aí mesmo 19, versículos de 20 a 22. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Quando Deus ouve, meu irmão, Ele está te ouvindo, igreja, desde o começo da confusão, desde quando o mundo ficou aí empolvorosa, a bandeira, o Senhor estava te ouvindo. Eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, Senaqueribe, rei da Síria, e essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Igreja, olhe para cá. Vamos fazer espiritualmente assim, ó. O que é isso? Olhe para esse império das trevas que está aí e faça assim, olha. A filha de Sião, a igreja, zomba de ti. A filha de Sião, a igreja, meneia a cabeça atrás de ti. Pode ir devastando, pode ir mentindo, pode ir lacerando, pode ir arrebentando, mas a igreja te olha e fala: ó, não sabe com quem está mexendo. Oh, aleluia. Eu vou repetir, 21, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? De quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogante? Ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. É contra ele, seus fundamentos, princípios, valores. Contra quem blasfemastes? Contra quem afrontastes? Quem é o afrontado, igreja? Contra quem levantastes a voz arrogantemente e ergueste os olhos? Aí ele responde: contra o Santo de Israel. É Deus na parada. É muita coisa. É muita gente. Parte da América Latina pulverizada, parte da Europa, parte dos Estados Unidos, mas o Senhor te diz: não temas, nem tremas, porque eu lutarei a tua luta. O Senhor é tremendo, e nesta noite Ele está aqui entre nós, igreja do Senhor. Nessa noite, então, nós daremos continuidade e nós vamos, então, ver algo glorioso. Todos nós lembramos da história, todos nós lembramos do que aconteceu, todos nós nos lembramos categoricamente do que ocorreu. Muito bem. O que foi que aconteceu? O Ezequias não teve que lutar. Vê o que vai acontecer. Ele mandou um barulho, o Senhor fez um barulho, e o anjo do Senhor veio, e naquela noite matou quantos no arraial dos assírios? 185.000 homens. E o Senaqueribe saiu vazado, e quando chegou na terra dele, foi morto por um próprio filho que lhe tomou o trono. E o Senhor disse: ele cairá a espada, ele fugirá, cairá a espada. O Senhor detonou. O Senhor, não foi a igreja, foi o anjo do Senhor.
Irmão, esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é homem de guerra. E quando ele age como anjo A maiúsculo do Senhor, ele vem para vencer e para valer. O Senhor disse, ele próprio com a sua mansidão, com o seu amor, feliz o que não tem em mim motivo de tropeço. Mas aqueles que têm em mim motivo de tropeço, essa pedra cairá sobre eles e eles serão destruídos. E a pedra angular vai se arremeter, vai se arremessar e vai crescer e destruir todo esse império mundano. Falta muito, pastor, falta nada. Estamos nos pés, nos dedos, nos artelhos amados. Não tem agora uma história que inventem, não minhocas, raízes por debaixo, não tem outro reino. Está no fim. Toda essa proliferação de democracia, ditadura, está acabando. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Agora vamos para um outro exemplo, para eu não perder o horário. Em nome de Jesus, vamos para outro exemplo. Rei Josafá. Ei, ainda tem um rei Josafá. Outra parada federal. Josafá está lá e lá vem de novo a bronca. Os amonitas, os moabitas e os meunitas se reuniram para invadirem Judá, Jerusalém, parte sul do reino, e destruírem. E lá está o Josafá, e a Bíblia diz que ele teve medo. Ele tremeu nas bases, igreja. Então vamos lá? Quantos estão acompanhando? Glórias ao Senhor. Vamos ao Josafá. Vamos para 2 Crônicas, agora vamos para dos reis, para o livro das crônicas. 2 Crônicas, segundo livro das crônicas, mas é livro. Segundo livro das crônicas, quantos acharam? 20. De 4 a meia dúzia. De 4 a meia dúzia. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pois, olha que coisa linda, de pé Josafá, e em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do pátio exterior, preste bem atenção, do pátio novo, que era o exterior do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Não há quem possa resistir ao nosso Deus. Não há quem possa resistir a ele. Esses impérios todos, pastor, isso para ele é fichinha, meus irmãos. Isso para ele é nada. Ele é o Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Agora vamos para a rota de conclusão. Eu quero ler com vocês, 2 de Crônicas 20. 20. Quantos acharam? De 14 ao 17. Segundo a Crônicas, o segundo livro dos Crônicas, 20, de 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Segurei, tem uma vírgula. Por que isso tudo, pastor? Para que historicamente você procure e encontre na história essas genealogias para mostrar que só ele é Deus. E disse, o Espírito veio sobre a congregação pelo profeta Jaziel. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Diga nessa noite: a peleja não é nossa, mas de Deus.
mais uma vez, a peleja não é nossa, mas de Deus. Terceira, a peleja não é nossa, mas de Deus. Aplaudamos o Senhor. Ainda não terminou. Então eram quem? Moabitas de Moabe, Amonitas de Amon e Meunitas do Vale de Seir. Vamos colocar brincando? Comunistas, fascistas e globalistas. Lá. Então estão lá. Então veio o Espírito do Senhor, repito o 14. E vou ler direto agora. No meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão de amonitas, de meuitas, de moabitas, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Atenção, igreja, ouça com o coração, neste encontro não tereis de pelejar. Oh, glória! Diz assim, não teremos que lutar. Mas tu estás em posição de combate, biblicamente, lutando pelos fundamentos, pelos princípios e valores de Deus, então tome posição. Essa posição não pode sair. Nós estamos em pé de vida. Então eu digo, nesse encontro 17, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aplauda o rei. Mais uma vitória acachapante, mais uma vitória gloriosa, e Josafá não teve que disparar uma lança, porque o Senhor lutou a sua batalha. Então estamos no processo de desmonte, de desmoronamento, de desmontagem, vamos colocar assim, desse império. E já no fim, e o Senhor está pronto, porque ele está sendo blasfemado, afrontado, e é contra ele que estão lançando e alçando a voz arrogante. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, Pai, que poderia ser muito mais profunda, mas pelo tempo nós queremos ter alcançado o teu intento, a tua visão para a tua noiva. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que agora esse lindo ministério de louvor suba e que nós possamos uma vez mais irromper em palmas, porque o Senhor é Deus. Aleluias, a igreja pode ficar de pé. Oh, Senhor, é o nosso Deus, é o Deus de vitórias, é o Deus que cumpre o que prometeu a nós. E se Ele venceu, nós também venceremos, porque nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, como foi ministrado aqui pelo pastor. O Senhor, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem ouvido a afronta que o inimigo tem feito ao povo de Deus. Mas uma coisa é certa, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus e nenhuma arma sequer precisaremos levantar, porque o Senhor vai operar o milagre, o Senhor vai operar, Ele está na frente. Ouve, Senhor, as palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo meu. Mas tu, Senhor, se levantou à nossa frente. Tu, Senhor, tem se levantado à nossa frente como nosso Senhor, como nosso general de guerra, e tem lutado as nossas batalhas, e tem lutado as nossas guerras.
carne nem sangue nós teremos que pelejar. O Senhor pelejará por nós. Aleluia, Senhor. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti enquanto se saco, te apresento meu clamor, Senhor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos poucos. Abre seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que todo o Senhor é Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas se Deus não é por outros, beijos romãs. Abre teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só o Senhor é Deus. Aleluia. Escute o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escuta, filho, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. Oh, aleluia! Cerca do inimigo, Digo assim, não corre perigo, zomba dele, ó filha de Sião. despeja e zomba do inimigo enquanto ele pode. Não foi contra ti que blasfemou, não levantou a voz arrogante. Porém o lançou no seu nariz e o feio na sua boca. Gritarei contra por onde veio, e contra ti tem uma flecha atirada. Despeja e zomba do inimigo enquanto ele pode. Não foi contra ti que blasfemou, não levantou a voz arrogante. Porém o lançou no seu nariz e o fio na sua boca. Por onde ver, e contra ti tem uma flecha atirada.